Eu gostaria também de fazer das palavras do Rildo, né, as minhas palavras. Gostaria de agradecer aqueles que ele já citou o nome, né, em especial a mestra advogada, doutora Carol Corambaroli, né. Eu gostaria de fazer as seguintes considerações desde do mandato anterior, do ano anterior, na verdade, quando estava o senhor Michel Temer. Eu dizia nesta casa aqui que eu não apoiava quem defendesse uma reforma da Previdência daquela forma, naquela conjuntura que ele propôs. E diante do início do novo mandato do presidente, torço muito para que o mandato do presidente seja um bom mandato. Torço muito porque são 4 anos, nós não aguentamos mais presidente caindo a cada 2 anos ou a menos de 2 anos. Só que esta reforma da Previdência, nos moldes que ele encaminhou para o Congresso, ela é inaceitável. Não podemos aceitar que as pessoas, principalmente aquelas que ganham 3 salários mínimos e que tenham profissões tão difíceis, tenham que trabalhar, como disse o vereador Jerônimo ali, mais de 40 anos. Não vai, porque as empresas não vão dar serviço para eles. E quem está defendendo a reforma da Previdência desse jeito são os ricos, inclusive a mídia. A mídia está tentando fazer uma lavagem cerebral todos os dias. Todos os dias. Mas cobrar aquelas empresas que não pagam o INSS, não querem não. Elas ficam devendo, fazem negociações, anistia, e depois quer cobrar a conta do trabalhador, do cidadão. Não dá para aguentar onde que você vê fraudes e mais fraudes no INSS, e quem paga essas fraudes são o trabalhador. E depois o rombo da Previdência é devido a essas ineficiências, todas que passaram por tantos anos. Não podemos aceitar que ele tenha que trabalhar 40 e ter os 65 para chegar a 105 pontos. Agora, você acha que uma pessoa que trabalhar 30 anos perde o emprego, depois ele vai conseguir arrumar emprego? Dificilmente, são poucos que conseguem arrumar esse emprego. Quantos milhões de trabalhadores estão desempregados no nosso país? É um dia atrás do outro, só notícia que há mais desemprego é recorde. Talvez o caminho para o país de ter condições de ter emprego para todos, talvez fosse colocar jornadas de 6 horas, porque já vários setores a jornada de 6 horas, outras de 8 horas, quer dizer, talvez se regulamentasse, abriria mais vagas e trataria em igualdade para todos. Agora, eu acredito que se os vereadores desse país, se as pessoas começarem realmente a cobrar e ir para as ruas, porque eu já senti o seguinte, que quando o presidente da República é bravo e ameaça a sociedade, ela não tem coragem de ir para as ruas. Você vê com a greve dos caminhoneiros, quando se disse que ia confiscar caminhão, que iria pagar multas milionárias, aí o que aconteceu? Todos saíram. Então, quem são poderosos, tem o poder, tem a caneta, é muito difícil de lidar com eles. Agora, o problema da reforma da Previdência é que ela é igual ao problema de visão. É uma doença silenciosa quando a pessoa está perdendo as vistas. E a reforma da Previdência, ela não acontece de imediato. Uma pessoa que já contribuiu 20 anos,
ela às vezes pensa assim, não dá nada não, outro governo muda, depois passa outro governo. Não vai mudar, gente. Ele vai só ver o peso desta reforma da Previdência a hora que ele for chegar para aposentar, a hora que o pai dele for, a hora que a mãe for, o tio for, a avó for. Aí que vão ver o que realmente aconteceu. Então, não sou contra a reforma de Previdência, porque ela é necessária, precisa-se fazer uma reforma de Previdência nesse país, mas uma reforma justa, para todos, uma reforma que não acarrete aqueles que são mais sofridos, porque talvez para mim ela não prejudique tanto, talvez para muitos aqui, que recebem bons salários, que não são assalariados, não vai prejudicar tanto, mas é aquele que levanta todo dia, muitos têm que pôr, inclusive, levar o embornal com a marmita de comida para a lavoura, pedreiro, mecânico, carpinteiro, serralheiro, motorista de caminhão, maquinista, são inúmeras profissões que dificilmente ele chega aos 65 anos com condições de trabalhar. E quando uma pessoa para serviço pesado, acima dos 50 anos, vai bater lá na porta daquele que é o empregador, ele vai dizer, eu não estou precisando, está tranquilo, está completo. Só que aí, como que ele vai aposentar depois? Vai viver com um benefício de R$400? Isso não. Isso é praticamente impossível. O que eu queria propor, eu vou na mesma linha, concordo com o vereador Jerônimo na propositura dele, mas eu gostaria, vereador, de propor ainda algo mais relevante por essa casa, por todos nós. Eu gostaria que pudéssemos enviar uma carta de moção de repúdio à proposta da emenda constitucional 6 de 2019, que trata da reforma da Previdência Social. Porque não podemos esperar mais. E esta carta de moção também é devido assim aos estudos, sempre discutindo, tanto com o sindicato, com as pessoas do sindicato e da região, sempre tive ligado. E esta carta de moção, inclusive, é de um trabalho, de várias pessoas, mas em especial a mestra advogada, doutora Carol Corabaroli, que tem tomado frente nessa questão para que encaminhe um documento a esses deputados de forma bem qualificada, para que eles possam ter o entendimento do que nós questionamos. Nós não somos totalmente contra a reforma da Previdência, nós somos contra aos moldes dessa reforma em muitos aspectos. Eu gostaria, como vai ser enviada que eu estou propondo essa moção para ser votada em plenário, para que nenhum vereador fique depois constrangido de dar o voto a partir do momento do pedido do pedido de apreciação pelo presidente da Câmara, eu gostaria de ler ela para que não ficasse nenhuma dúvida. O que está na moção, porque eu peço para que todos possam assinar, para ninguém votar favorável a nada nas escuras. O senhor me concede, presidente? Requer aprovação de moção de repúdio à proposta de emenda constitucional PEC 6 de 2019, que modifica o sistema da Previdência Social e estabelece regras de transição e disposições transitórias, e que do deliberado desta Casa de Leis seja dada ciência aos excelentíssimos senhores presidente da República Jair Messias Bolsonaro, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidente da presidente do Senado, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ministro Paulo Guedes, e ao secretário da Previdência Social, Rogério Marinho. E gostaria também que fosse encaminhado
aos deputados federais Reginaldo Lopes, que é da região, Midinho Madeira também, o Odair Cunha, que é do PT, Binlac Pinto, que é do Democratas, o Dimas Fabiano, que é do PP, e o André Janones, que é do Avante e que tem sempre estado na região. Coloco aqui a carta de moção. O vereador José Luiz das Graças e os demais vereadores que a esta subscreverem, após ouvido o plenário desta Casa Legislativa, requerem seja encaminhado aos senhores presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ministro Paulo Guedes e o secretário da Previdência Social, Rogério Marinho, e para os demais deputados e senadores, enviar cópia da moção por e-mail, que lá tem um sistema fácil que você pode enviar para todos ao mesmo tempo, né, que possa fazer isso, né, uma moção de repúdio à proposta da emenda constitucional 6/2019, que trata da reforma da Previdência Social. A justificativa: a Previdência Social compõe o rol das garantias fundamentais do cidadão, estando amparado pela norma prevista na Constituição Federal de 1988, representando um direito humano fundamental quando o indivíduo se encontra em situação vulnerável e desamparado, seja pela idade avançada, acidente, invalidez ou maternidade, riscos sociais cobertos pelo sistema previdencial brasileiro. A proposta de emenda constitucional 6/2019 retira o caráter constitucional da Previdência Social do Brasil e do modo que, se este projeto for aprovado, o Congresso Nacional poderá alterar qualquer ponto sem seguir as regras constitucionais. A reforma da Previdência é de interesse de toda a população brasileira, não podendo uma reforma desta natureza ser aprovada pelo Congresso Nacional sem a participação popular e das entidades de classe. Ou seja, é necessária a realização de debates em que os trabalhadores urbanos e especialmente o rural e os servidores públicos de todo o território nacional, nas casas legislativas municipais e demais segmentos representativos da sociedade, possam manifestar sua opinião e, a partir daí, constituir uma saída justa. A proposta acaba com a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição e aumenta o tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos, para a aposentadoria por idade, impondo idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. A PEC 6/2019 penaliza os mais pobres, que começam a trabalhar mais cedo, muitas vezes na infância. Também desconsidera que as mulheres têm dupla jornada, recebem menos que os homens e são as principais responsáveis pela educação dos filhos e cuidados com a família. Nessa nova fórmula, jovens, mulheres e pessoas mais pobres não terão qualquer melhoria do benefício, mesmo que ultrapassem os 40 anos de contribuição. A nova regra de cálculo da aposentadoria propõe considerar 60% da média de todas as contribuições feitas pelos trabalhadores do INSS durante 20 anos. Se trabalhar mais de 20 anos, o percentual subirá 2% a cada ano de contribuição. Isso significa que o cálculo do valor da aposentadoria será rebaixado e, mesmo que o trabalhador consiga acessar o valor integral por idade e tempo de contribuição, receberá menos por conta do novo critério de cálculo sobre as contribuições. Hoje são considerados os 80% melhores salários de todo o período de contribuição para calcular as aposentadorias e as pensões. Assim, aqueles períodos de troca de emprego com salários menores são descartados para fins de cálculo de valor do benefício. Agora o governo quer colocar na conta da média
todo o período contributivo, e qual reduz o valor mensal das aposentadorias. É sabido que a presidência dos militares é uma das mais deficitárias do país. Entretanto, a reforma da Previdência para esse setor apresenta alterações muito mais brandas do que a proposta pela PEC 6/2019, o que nos leva a crer que há setores privilegiados em detrimento de grande maioria da população. Pessoas pobres e idosas perderão parte de seus ganhos. Os idosos carentes, que antes recebiam um salário mínimo a partir de 65 anos, terão os benefícios reduzidos para R$ 400, que começarão a ser pagos a partir dos 60 anos, e só conseguirão ganhar salário mínimo aos 70 anos. A proposta do governo prevê a obrigatoriedade de idade mínima de 60 anos, tanto para os homens quanto para as mulheres, com a contribuição mínima de 20 anos para os trabalhadores rurais. Viúvos e órfãos que hoje recebem 100% da aposentadoria da pessoa que morreu, com a pensão por morte, receberão apenas 60% do valor do benefício. Se tiver dependente, receberá 10% a mais por cada adicional até atingir os 100%. E esses percentuais fragmentados entre os dependentes não são redirecionados para as viúvas ou, por exemplo, com a perda do direito dos filhos. Outra mudança será a impossibilidade de acumular aposentadoria com pensão por morte. Pela nova regra, o viúvo ou a viúva aposentado deverá optar pela integralidade do benefício de maior valor e receberá somente percentuais do segundo benefício. A reforma da Previdência proposta, esta está prejudicando categoricamente a classe de professores, calçando-lhes o direito de aposentadoria especial e obrigando-os a permanecer até os 60 anos de idade dentro da sala de aula. Se o Congresso Nacional aprovar a proposta de emenda à Constituição PEC da reforma da Previdência, milhões de trabalhadores e trabalhadoras não vão conseguir se aposentar. Conclusão: refutamos todas as mudanças, pois não trazem avanços, apenas perdas, além de quebrar o pacto de gerações e extinguir o sistema de solidariedade. O Brasil está sujeito a ver sua população empobrecer cada vez mais, desprotegida de qualquer programa social que possa atender milhões de trabalhadores e que não conseguirão chegar à aposentadoria. Se chegarem, estarão com benefícios ao nível de extrema pobreza, pois durante a vida profissional a contribuição para a Previdência refletirá os baixos salários pagos. Se o segurado conseguir permanecer no mercado de trabalho até 62 ou 65 anos, ou os jovens enfrentarão barreira para a entrada no primeiro emprego e serão impactados pela flexibilização das relações de trabalho impostas pela reforma trabalhista e pela futura carteira verde ou amarela, submetidos a longos estágios de terceirização, avanços tecnológicos, rotatividade, enfim, toda a espécie de precarização. Então eu solicitei, presidente, que pudesse ter sido lido tudo, porque como Vossa Excelência, eu peço para que coloque em plenário para ser apreciada essa moção, eu não gostaria de deixar nada às escuras para aquele que às vezes ficar à vontade e não quiser votar favorável a essa moção, tem a sua justificativa diante de tudo que li. E gostaria apenas... Não, faz isso também. Obrigado. Eu gostaria apenas de agradecer a todos e gostaria também de fazer uma ratificação, presidente, que a nossa segurança pública, tanto militar, civil, guarda municipal, nós reconhecemos, né, o grau de dificuldade desses trabalhadores, os riscos, e em nenhum momento somos contra a luta deles para garantir os direitos deles
preservados. Mas só que nós também, todos os trabalhadores, querem garantir aqueles que já têm. Se eles podem reivindicar que mantenha o período deles, nós também temos o direito de reivindicar. Porque mexer numa classe e na outra, às vezes, que é de certa forma, é uma classe menor, porque 70% de toda a população ganha até 3 salários mínimos. Essa é a realidade do Brasil. Então nós não podemos fugir. E eu fico muito triste e lamento muito que a mídia nacional tenha feito uma tamanha propaganda da reforma da Previdência. Mas lá não se encontra assalariados, né? Lá a maioria deles ganham salários altos e é um outro regime de contribuição também. Uma questão de ficar em cima do muro, ou é contra ou é favorável, eu quero dizer o seguinte: eu não sou favorável a esta reforma da Previdência, só que sou responsável de dizer que existe a necessidade de uma reforma da Previdência. E o próprio vereador, na construção de toda a sua fala, ele diz, para quem ouviu tudo, diz que diante de certas condições, aí sim, ela é possível de ser feita. Então, é o que eu deixo claro, porque senão as pessoas vão entender o seguinte: o vereador fica em cima do muro. Em cima do muro, não. Eu não defendo isso daqui. É a mesma coisa se fosse eu e minha esposa, ou qualquer casal. Todo mundo defende ter filhos, mas você não vai depender, às vezes, ter 10 filhos lá dentro da sua casa. Às vezes você quer 2, você quer 3, mas se for para ter 10, vocês vão ser contrários. Então, para que fique de um linguajar fácil da população entender. Porque reforma da Previdência também, se chegar um dia os aposentados não receber igual os de Paraíso que não está recebendo, por incompetência do poder público. Mas, então por isso que nós não podemos aceitar essa reforma da Previdência do jeito que ela está aqui. Sim. Isso é vergonhoso. Vamos marcar uma audiência pública aí, que nós falamos o dia inteiro, senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Senhor presidente, mais de medo. Encerrando. Presidente. Pois não, Verão. Nós já ficamos aqui algumas noites, até meia-noite, não tem problema não. Tem problema, a gente, os assuntos a gente tem que vai discutir. prolongar por muito tempo. Tá? Eu entendo isso. Se for preciso a gente virar a madrugada aqui, a gente vira. Vamos, nós vamos marcar audiência pública. Porque esta casa aqui é para a gente discutir. A gente ganha 6 mil reais por mês e nós podemos discutir aqui muito.